Bom dia para todos. Eu vim falar hoje dos nossos sonhos, escolhas e consequências. E começando com uma frase: aprenda a ficar sozinho e gostar disso. Não há nada mais libertador e poderoso do que aprender a gostar da sua própria companhia. Muitas vezes, por necessitar do outro, nós vamos nos perdendo. E quando nós nos perdemos nessa carência, passamos a ser dependentes do outro. Nessa dependência, acabamos nos perdendo cada vez mais de tudo aquilo que possa nos fazer progredir, da nossa vida, do nosso rumo e da nossa felicidade. O alvo daquele amor, que parece ser a pessoa que nos faz feliz, é só alguém que nos faz sentir vivos, mesmo que para isso tenha que ir nos matando aos poucos. Essa mente doente, que se alimenta desses sentimentos negativos, acredita não ser capaz nem merecedora de receber atenção, carinho, reconhecimento, sentimentos positivos de modo construtivo. Gera um círculo vicioso. E esses relacionamentos vão progredindo com trocas falsas, mentiras, ilusões, chantagens emocionais, desgastes, fracassos, rompimentos e voltas, círculos que se repetem, inclusive repetindo esse padrão em cada novo relacionamento. Então esperem uma mudança que não praticam. Querem aquela pessoa que idealizam sem se dar conta que não se faz nem se muda ninguém. Nós só temos a capacidade de mudar a nós mesmos. Essa história de novela de que o outro muda por amor é fictícia. Na verdade, ninguém vai mudar por alguém, principalmente por aquele alguém que não se ama, que mendiga atenção, que está com o nível de energia embaixo do pé. A grande maioria, chega no blog exatamente com esse padrão, com a alma em frangalhos, destruída. E mesmo assim, ao invés de olhar para dentro, ao invés de querer se melhorar, ao invés de querer se reconstruir, ela continua olhando para aquela pessoa que já saiu da vida dela, que muitas vezes está com outra pessoa e não aceita. E fica brigando por algo que não existe. Gente, isso é uma coisa muito séria, não parece, mas tem pessoas que vivem anos atrás de uma outra que já foi embora, que já partiu para outra vida, que já construiu um relacionamento, já casou, e a pessoa está ali estacionada. Eu já chamei isso aqui em muitas postagens, do umbral em vida. Porque a pessoa não movimenta, ela não movimenta a mente, ela não movimenta a vida, ela não gera, ela estaciona, regride praticamente, porque ela estaciona num estado de mente que congela a pessoa. A pessoa fica ali parada no tempo, numa fixação doentia por algo que não tem futuro, e deixa de viver o hoje, deixa de focar em coisas positivas para viver naquela neurose. Isso é muito grave. Em muitos jogos, em muitos aconselhamentos, porque cada caso é um caso, existe a real necessidade da pessoa se tratar psicologicamente. E não é um trabalho fácil, não é algo que vai ter um resultado em um dia, nem um mês. É uma mudança que exige esforço, que exige dedicação, mas que é necessária, porque
dependendo do grau de aprisionamento mental que a pessoa se encontre, ela não vai conseguir sair daquilo sem ajuda. Então é importante que exista essa conscientização, que exista esse trabalho, que antes de amar quem quer que seja, se você não se ama, você não tem capacidade de gerar nada positivo à sua volta. Uma outra coisa que eu quero aproveitar para falar aqui, que as pessoas não entendem, ou pelo menos fingem que não entendem, por isso a necessidade de fazer esses áudios com mais frequência, para ver se entra na mente de vocês, se vocês não ignoram, porque na maioria das vezes o que acontece? Porque o jogo se faz importante? Porque não importa quantas opiniões você já teve, você teve opiniões de pessoas com diversos pontos de vista diferentes, a maioria nesse meio tem interesse de dizer que tem um trabalho feito para X, para Y, para Z, para poder te estimular a fazer um outro trabalho em cima disso. Estimula o seu lado negativo e o seu lado cego. E deixa de lhe chamar atenção justamente para o que você realmente precisa para evoluir. Eu não estou me colocando como melhor nem como pior do que ninguém. Só que eu tenho uma maneira muito particular de trabalhar. E o trabalho aqui do blog pode ter a magia que for, mas o principal objetivo é você se melhorar, porque a magia não é um milagre. Ela não vai fazer por você o que você não é capaz de realizar. E nem vai trazer uma pessoa que não é para ficar com você. Só que a maioria não consegue se olhar. E o que eu falo em termos de energia também, que vocês não conseguem captar, é que nós somos exatamente aquilo que nós vibramos. Se você fica chorando de noite pelo relacionamento que já foi, não importa por quê, acabou, acabou. Até que tenha que recomeçar, ele tem que recomeçar de uma forma diferenciada. E para recomeçar com essa forma diferenciada, você tem que se melhorar. Se você é aquela pessoa negativa, aquela pessoa que vive reclamando, aquela pessoa que vive atrás do outro, que cobra, que tem ciúmes, que é doente da alma, porque isso é uma doença. Isso é uma incapacitação. Isso é você não se achar merecedora. Isso é você precisar ficar cobrando o tempo inteiro do outro para ter atenção. Isso é você se colocar em uma evidência negativa. Você chama atenção de forma negativa, não de forma positiva. E vocês não entendem que essa mulher chata, essa mulher carente, essa mulher doente, essa mulher chorona, essa mulher que implora, essa mulher que migalha, é exatamente tudo que ninguém quer. O outro não quer isso. Ninguém quer uma pessoa doente. Ninguém quer a sua fragilidade. Ninguém quer a sua doença, o seu fracasso. Você tem que dividir com o outro o seu melhor. Mas para você dividir com o outro esse seu melhor, você tem que despertar em você esse seu melhor. E para você despertar esse seu melhor, você tem que deixar todas essas negatividades para trás. Então, eu citei ontem numa postagem do Ritual em Torno do Brasil, que nós devemos mentalizar e vibrar o que nós queremos ver realizado e não tocar nos problemas. Esse é um ponto muito importante nas mentalizações, nas magias. Jamais mencionar nada de negativo. Se eu estou trabalhando a união, para quem quer que seja, eu vou mentalizar aquele casal unido, harmônico, feliz, em entendimento. Eu vou imantar aquele trabalho com essa energia de união, de harmonização, de positiva. Eu não posso ficar assim, eu não quero que eles se desentendam, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu estou botando não. Eu estou usando a negatividade, eu estou usando o lado sombrio da coisa. Então, eu tenho certeza que muitas não têm essa visão de como trabalhar. E eu às vezes falo que existem muitos chamamentos ali, todos eles vão dar certo pela frequência, mas vai depender também da qualidade da energia que você está emitindo.
Só que assim, a partir do momento que você conseguir se livrar da sua parte negativa e vibrar só no positivo, só na solução. Exemplo, se a pessoa está longe, você vai mentalizar ela perto, você vai mentalizar em harmonia, você vai mentalizar tudo que você quer que aconteça. Não ficar pensando na situação que já existe. E é muito importante que vocês mudem essa mentalidade. Porque até mesmo que tenha a intenção de se reaproximar de alguém, vocês não podem nem esquecer de si, nem deixar de trabalhar o seu melhor. E quem está nesse estado de amor próprio zerado, não tem nada de melhor para oferecer, porque não tem nada nem para si. Então é importante trabalhar isso primeiro, porque tem pessoas que ficam insistindo assim, é numa cegueira total e absoluta, eu quero o Zezinho de volta. Como se o Zezinho fosse o ar, fosse o sol, fosse alguma coisa de importante. Não é, gente. Não é. Ninguém na sua vida é mais importante do que você. Qualquer pessoa, familiar, mãe, pai, são pessoas importantes na nossa vida, são pessoas que vão nos agregar, nos apoiar nas necessidades, mas as suas maiores necessidades, as suas maiores carências, os seus maiores problemas, é você que tem que vencer. Essa imagem de coitadinha, de que não posso, é irreal. Todas as imagens construtivas, todas as nossas limitações são irreais, não existem. Nós criamos esses medos, esses bloqueios, essas travas e vamos nos aprisionando nisso. Só que nós temos obrigação de sair dessa zona, desse pessimismo, que é exatamente isso que eu chamo de umbral em vida, e nos vencermos. Existem níveis energéticos de várias pessoas dentro do blog que eu chamo de faixas. Algumas estão totalmente cegas, algumas estão querendo buscar algo e estão trabalhando para isso, e outras não estão nem aí. Eu posso jogar e falar assim, você está jogando a sua vida no lixo, e ela vai continuar jogando a vida no lixo até que haja um esgotamento. E o que seria esse esgotamento que eu menciono às vezes, para vocês também entenderem melhor? Nem tudo que nós, na nossa ilusão e na nossa cegueira, achamos que é para ser realmente. Principalmente quando a pessoa insiste muito. Por quê? A vida é um círculo. Vamos dizer que seja uma roda. Como tem aquela roda de Sansara aí que fazem a alegoria da vida. E nós temos um fluxo que é contínuo e é para frente, não é para regredir. Tudo que já passou em nossa vida, que é passado, é uma experiência, uma bagagem. Mas não é para ser revivido, é para ser compreendido e é para servir de lição para a caminhada que ainda está por vir. Só que tem muitas pessoas que se aprisionam e não aceitam quando ocorre algo errado e congelam aquele momento e ficam aprisionadas ali. Então tudo que já passou, que já foi, que foi embora de nossa vida, é porque tinha que ir. E tinha que ir justamente para ter renovação. Só que tem pessoas que ficam insistindo em relacionamentos totalmente falidos. E quando você insiste demais em uma coisa que não é para ser, acaba havendo um esgotamento. O que é esse esgotamento? Que seria o que a força de Ansan trabalha. Você insiste demais em ir para um caminho que não é o seu, digamos assim, que você acha que é o seu pela sua cegueira, porque você não quer ou não pode, né? Porque eu acredito que a maioria não possa e não tem nem consciência disso, de que existe outro caminho. Então ela vai por ali esgotando as possibilidades. Chega num ponto X que não tem mais o que ser esgotado. Aí existe uma bomba. Por que existe essa bomba?
Porque no meio do caminho, com certeza, você teve várias intuições de que não era aquele caminho que você tinha que seguir e mesmo assim você insistiu nele. Então, quando acontece esse esgotamento, acontecem várias bombas. Vou dar um exemplo aqui bem radical que nós temos dentro do blog. O que aconteceu com a moça da praia, numa situação que ela foi agredida fisicamente. Essas situações limites são situações para finalizar. A partir dali, com certeza, o que aconteceu foi uma coisa tão forte que ela foi obrigada a se dar mais valor do que a dar valor a um falso amor, a uma ilusão. Já aconteceu coisa bem semelhante comigo. Então, eu acredito que não é preciso que aconteça uma situação em que você tenha que ser agredida de forma física ou de forma mental o mais possível para poder criar consciência de que você tem que sair dali. Eu acredito que existe a conscientização que pode trazer uma reflexão, que a mudança não vai vir assim, você não vai mudar de hoje para amanhã só porque você leu um texto ou porque você escutou isso. Você tem que sentir a necessidade de ser melhor para você mesmo, de se dar melhor, de se dar o seu melhor para poder ter resultados positivos. Então, isso é difícil, mas é exatamente isso que é trabalhado aqui no blog. Essa recuperação, essa não dependência do outro, essa capacitação de você ver que você é capaz, que você tem como construir a sua vida, que você tem como atrair alguém de um modo positivo, mostrando o seu melhor e não o seu pior, não essa carência absurda, não essa necessidade, não essa cegueira, mas sim uma troca. Que muitas pessoas insistem em ficar se degladiando com relacionamentos que não vão levar a lugar algum. Vejam bem, não existe nada errado em você ter um relacionamento com alguém, até porque é difícil realmente. Só que as mulheres já conhecem uma pessoa hoje e criam na mente um aprisionamento daquela pessoa, que aquela pessoa é o homem ideal, que vão casar, que vão isso, que vão aquilo. Já colocam, já perpetuam uma situação onde não existe nada, na verdade, onde existem duas pessoas somente que estão se conhecendo. Enquanto elas criam na mente toda essa historinha, elas vão se fazendo refém de um amor que na maioria das vezes só existe nessa ilusão delas. E o homem que está do lado está se aproveitando disso. Existe naquele momento que estão junto uma troca? Existe. Mas quem disse que aquela troca é algo que vai resultar no relacionamento sadio? É um momento. O que eu falo aqui do momento, que vocês têm que aprender a viver um momento, é diferenciar esse momento de algo que possa trazer realmente, que possa agregar para a vida de vocês algo de positivo. Então, o homem que vai agregar algo de positivo não é aquele gostosão que vai te revirar os olhinhos hoje na cama, não é o que chega contando um monte de historinha, não é esse que vocês fantasiam que é o homem da vida. É uma pessoa que vai mostrar que tem algo mais para oferecer do que isso tudo. Só que a maioria não consegue nem perceber isso. E vão se trocando por qualquer porcaria que encontram pela frente. E é óbvio que disso aí não pode sair nenhum bom resultado. Então, mais uma vez, eu venho aqui falar da necessidade de nós olharmos para dentro, de nós sermos o nosso melhor, de nós darmos para nós o nosso amor, a nossa energia positiva. Porque se nós conseguirmos ser um sol, se nós conseguirmos emanar essa energia positiva, nós vamos ser como um imã, nós vamos atrair exatamente aquilo que nós estamos vibrando.
Mas quando nós vibramos só no nosso negativo, quando nós ficamos choronas, reclamonas, resmungonas, aquela pessoa chata, insistente, que é uma das piores coisas, a pessoa ser insistente, a pessoa tem que saber esperar, a pessoa tem que saber ouvir um não, a pessoa tem que ser aceitação do momento para poder superar e passar por cima desses defeitos da alma, que vão minando muita coisa pelo caminho. Porque cada insistência, cada briguinha desnecessária, cada coisa que você coloca todo dia, mesma situação, sem saber calar no momento que deve, sem saber refletir como mudar naquela situação, isso vai minando a você e vai minando toda a sua volta. Então, quem quer fazer a diferença tem que ser diferente. E para ser diferente, eu aconselho às vezes na transmutação, a pessoa escrever o que ela mais precisa trabalhar nela de mudança. Porque só ela vai reconhecer, nós sabemos aquilo que nós precisamos mudar, o que ela realmente necessita trabalhar nela para poder ter resultados melhores. E é uma reflexão e uma faxina na alma, que você tem, nem que você escreva todo dia, que você se cobre, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que melhorar ser ciumenta, eu tenho que melhorar ser impulsiva, eu tenho que melhorar a necessidade de chamar atenção de forma negativa, eu tenho que ser uma pessoa mais centrada nos meus objetivos e partilhar a minha vida com o outro, mas não querer ocupar todo o espaço do outro, que isso é nocivo demais. A pessoa achar que ter um relacionamento saudável é ficar 24 horas grudada com a outra pessoa, ou ter que tomar conta de tudo que a pessoa faz durante o dia inteiro, ter que ter aquela cobrança chata, aquela cobrança da insegurança, aquela cobrança de quem parece que não tem o que fazer, que tem que viver só tomando conta da vida do outro, manipulando, controlando, regulando. E isso é uma parte da doença da alma. Quem quer e sabe viver, vive e deixa viver. Não fica nessa insistência, nesse ranço, nesse sentimento que com certeza não vai dar em bons resultados. Não tem como uma pessoa se sentir bem com a outra pessoa que é pura insegurança, desconfiança, que muitas vezes cria coisa onde não tem. E quando tem, não é para você ficar insistindo que o outro tem a Maria, tem a Joana, tem a José, mas a culpa é delas. Gente, vamos parar de mascarar as situações. Bem que nós não estamos falando do outro aqui, nós estamos falando de nós. Mas é justamente desse nós que mascara as situações que eu estou falando. Daquela mulher que finge que não vê o comportamento de quem está do lado para poder manter aquele relacionamento, custe o que custar. Um relacionamento que não está trazendo resultados positivos. Se não está somando, se só está tirando, não está construindo. E se não está construindo, serve para quê? E o que acontece? A sua vida muitas vezes vai desmoronando e a pessoa fala assim, eu não sei porque está dando tudo errado. Eu costumo dizer assim, não tem como um lado da sua vida estar muito bom e o outro está muito ruim. Nós temos uma balança, uma balança energética. Quando você vai perdendo o rumo de uma situação, é como se a sua vida estivesse indo para o ralo. Só que ela não vai para o ralo só no emocional, ela vai para o ralo em tudo. Você começa a descompensar no trabalho, você começa a se descompensar energeticamente, você começa a sentir dores, o seu físico fica ruim, o seu mental fica ruim, o seu financeiro fica ruim, fica tudo ruim. E a tendência é piorar, enquanto você não se libertar do que estiver te aprisionando na mente. Então, gente, vamos fazer uma reflexão. Eu acho que eu já falei por alto. Dei uma
uma noção do quanto é importante essa modificação, essa reflexão, esse olhar para dentro para receber o que nós temos realmente que receber, essa necessidade de nos aprimorarmos, de darmos à nossa mente o mínimo de equilíbrio, porque a pessoa cega na emoção, ela não consegue raciocinar. E quando ela não raciocina e age somente por impulso, com certeza vai fazer as piores escolhas. E nossas escolhas trazem consequências, todas elas. As negativas vão trazer as consequências e as boas também vão trazer as consequências. A diferença muitas vezes de quem é bem-sucedido é porque aquela pessoa canaliza a energia para ela canaliza o seu melhor e ela consegue ter essa troca mais sadia com o universo. Ela recebe aquilo que ela está emanando. Do mesmo modo que a pessoa que só recebe ou só se acha no negativo, ela está vibrando aquilo. Então, se você quer mudar a qualidade do que você está recebendo, mude o que você está emitindo. Tire toda e qualquer negatividade da sua mente e das suas ações. Não é ser santo, gente. Eu não sou santa, ninguém é santo. Nós somos uma dualidade. Todos nós temos a nossa parte boa e a nossa parte ruim. Mas para isso que eu mencionei a balança. A sua parte negativa não pode estar num grau que te atole e que o seu positivo não apareça. Tem que existir uma balança para que haja harmonia, para que haja equilíbrio. Quando você coloca o peso só no negativo, você apaga o lado positivo e deixa de vivenciar mesmo o positivo. Você vivencia só essa negatividade. Então a importância dessa reflexão, de sair desse umbral em vida, de fazer uma faxina mental, de tirar tudo que não serve, muitas vezes de tirar não só os pensamentos, mas todas as pessoas negativas que existam no caminho, faz parte, uma faxina na alma e uma faxina na vida. Porque insistir nas pessoas que não agregam, não é nem deixar odiar aquela pessoa, deixar de falar, mas de manter aquela distância assim bem necessária, ela lá e você aqui. Porque se ela está numa frequência que ela não está te trazendo, não está te somando nada e ainda está te diminuindo, não serve. Isso que é separar o joio do trigo. Isso aqui serve, isso não serve. Isso serve, isso não serve. E não é que nós tenhamos que nos aproveitar das pessoas, mas tudo no universo é troca. E se não tem uma troca energética positiva, não tem nada. É perda de tempo, é perda de energia, é só perda. Nós temos que olhar para dentro, emitirmos o nosso melhor. Não é julgar o outro, porque cada um vai dar exatamente aquilo que tem para dar. Nós não temos o poder de mudar o outro. Nós temos que aceitar e entender o outro. Seja ele positivo ou negativo, ele está na frequência dele. Se você não consegue mudar a sua, você não tem que ter pretensão de mudar o outro. Você pode jogar semente ali para a pessoa refletir sobre aquilo e ela resolver fazer as mudanças. Porque o que eu digo aqui, às vezes eu sou assim, sarcástica, irônica, porque eu sou mesmo, eu sou uma pessoa assim, posso parecer muito séria, mas eu sou muito palhaça também. E eu às vezes digo assim, lamento por você, mas a vida é sua. Por quê? Porque eu tô vendo que a pessoa tá se afundando, tá indo pro ralo, tá quase indo parar no hospício e não se dá conta daquilo. E mesmo eu falando, insistindo, desenhando, ela continua naquilo. Então, quem é que vai ser ofendida, ferida, magoada? Quem é que vai até o limite? Quem é que vai chegar no fundo do poço? É ela. Eu fico sentida de ver, mas eu sei que ela tá naquela situação que ela não pode sair. Eu vou
continuar enviando as vibrações necessárias para que essa pessoa se perceba. Mas se ela tiver num grau de isolamento muito grande, é um trabalho que não tem como ser feito. Por quê? Porque, digamos assim, que você está não só no fundo do poço, como em cima desse poço. Para você sair tem 1 tonelada de lixo ali. Para tirar isso é muito difícil. Então não são 1 nem 2 pessoas, são várias pessoas. E eu até relembrei agora do Vladimir, que não adianta você ver a pessoa caindo no poço e querer avisar que o poço está ali. Só adianta quando a pessoa se perceber e o movimento de pedido de ajuda dela partir de dentro para fora. E na maioria das vezes isso não acontece. A pessoa não quer uma ajuda, ela quer uma solução. Ela vem procurar o espiritual achando que o espiritual vai trazer a resposta pronta, sem ela fazer a parte dela, sem ela fazer o esforço dela. Isso não existe, gente. Todas essas pessoas, esse Pai de Santos, que prometem esses milagres, são pessoas que só estão a fim de manipular a ignorância, o sofrimento, a cegueira, aquele momento de caos de quem está ali na frente dela. Não é uma pessoa que realmente se importa em ver o outro bem. Porque se importasse em ver o outro bem, não ia alimentar esse lado pior. Ia trabalhar ao contrário, ia trabalhar para elevar a pessoa e não para destruir. E muitos não só se aproveitam dessa fragilidade, como ainda colocam medo, colocam mais lixo onde já tem todo um lixo mental. Então vamos nos perceber, vamos nos valorizar, vamos saber, nos conscientizar que nós somos capazes de tudo. Tudo o que você almeja, você é capaz de realizar. A diferença do sonho para a realidade é você tirar esse lixo mental e colocar só o positivo na sua vida. Quando você quer do outro algo, fica mais difícil. Você quer que alguém te dê atenção, que alguém te dê isso, que alguém te dê amor, que alguém te dê. Isso é muito difícil. Você ser feliz cobrando isso das pessoas. Mas quando você passa a se dar isso tudo, é um fluxo que vai trazendo, vai atraindo. Olha, algumas pessoas já estão vivenciando isso aqui no blog e eu fico feliz porque elas conseguem sair dessa zona do pessimismo, só do não posso, não vou, não consigo, nunca vou ter um emprego bom, nunca vou ter isso, nunca vou ter aquilo. Quando a pessoa consegue sair disso, que ela já começa a pensar só no positivo, ela mata esse lado da negatividade, vão acontecendo tantos milagres que elas vão se surpreendendo com isso. Só que não é milagre, gente. Vocês estão gerando isso. Para um ambiente gerar calor, ele tem que ser aquecido. Para a sua vida gerar essa energia de luz, de conquista, de vitória, de saúde, de tudo isso, você tem que estar vibrando isso. E você pensando, falando e vivendo o negativo, é claro que você não vai conseguir. Então vamos mudar, vamos refletir, vamos nos elevar, vamos ser a luz que desejamos em nossa vida, ok? Vamos que vamos!